Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães e sou sócio proprietário do escritório BG Advogados Associados. Hoje trataremos sobre um dos assuntos que eu particularmente mais gosto de falar no direito, que são os recursos cíveis. O que são, para que servem, quais são os principais tipos e alguns dos requisitos de admissibilidades recursais. Então, começando pela parte de recurso, o que é um recurso? Recurso é um meio pelo qual a parte interessada recorre da decisão que particularmente não concorda ou que tem sérias irregularidades, seja de cunho de julgamento, ou seja, julgou mal, o juiz não aplicou direito, a legislação ao caso, ou procedeu de forma irregular, que seriam vícios de procedimento. Então, nós temos o erro em ordicando, de julgamento, e o erro em procedendo, que seria de procedimento, o qual justifica a interposição do recurso. E o que outra coisa justifica a interposição do recurso, senão a falibilidade humana? Hoje quem é responsável por julgar as ações, os processos, são os juízes que, assim como eu e você, são feitos de carne e osso, são sujeitos a falhas. Então, é uma das causas que asseguram que a parte possa recorrer da decisão que entende ter sido proferida, prolatada de forma irregular, além de também garantir à parte o exercício do segundo grau de jurisdição, que seria ter a sua redação revista por um segundo órgão, desta vez aqui no processo civil brasileiro, pelo menos colegiado. Qual a diferença? O que faz o recurso? O recurso visa justamente a reforma de uma decisão. Então, imagine o seguinte: você pediu uma indenização por dano material porque um sujeito bateu no muro da sua casa. Ele estava de carro dirigindo, embriagado, por exemplo, bateu no muro da sua casa. Você, obviamente, a pessoa causou dano ao seu patrimônio, ele destruiu o seu muro. O juiz de primeiro grau não concedeu o direito a você, falando que você teve culpa, ou que o sujeito do carro embriagado não teve culpa por destruir seu muro. Obviamente, há um erro crasso, gigantesco, teratológico, evidente, e que o juiz julgou mal. Haja vista que o terceiro, se embriagado, o motorista embriagado, causou dano a outrem e legalmente seria ele incumbido de realizar os devidos reparos no seu muro. Então, no primeiro grau você perdeu, uma coisa tão óbvia, você perdeu. E ele é assegurado por meio dos recursos que você recorra dessa decisão para que ela seja reformada. Então, o seu direito de não ter seu patrimônio danificado seja devidamente exercido. Porém, nós temos que assegurar algumas questões. O recurso, para que ele seja devidamente recebido no tribunal, ele tem que passar por aquilo que a gente chama de pressupostos de admissibilidade, que seriam aqui cabimento, seriam realmente a existência prévia do recurso, a adequação, isto é, de que aquele recurso é adequado para combater aquela decisão judicial. Por exemplo, uma decisão interlocutória ela é combatida geralmente, com exceções ali do artigo 1015 do Código de Processo Civil, por meio do recurso do agravo de instrumento. E as sentenças são geralmente combatidas por meio do recurso de apelação, assim como, em casos omissos, contraditórios, as decisões são combatidas por meio do recurso de embargo de declaração. Tá? Então, a tempestividade, como a gente falava num outro episódio, que seria nada mais nada menos que o prazo, você tem que assegurar que aquele recurso foi apresentado no prazo correto, interposto, melhor dizendo, ou oposto, melhor dizendo, no prazo que lhe era cabível. Então, nós temos aí os três iniciais, momento, adequação e tempestividade, mas também temos ali a existência de fato impeditivo, ou seja, fato impeditivo, conceitualmente falando, é aquela coisa, aquela situação anterior à propositura do recurso, à interposição ou oposição do recurso, que impeça o seu cabimento. Também tem a inexistência de fato extintivo, que é aquela situação que aconteceu após a interposição ou oposição do recurso, que faz com que o mesmo seja extinto, e a observância das formalidades legais. E essa observância das formalidades legais, num outro episódio, poderemos tratar, porque hoje existe um princípio no direito recursal brasileiro, sobretudo civil, que é o que diz sobre a fungibilidade recursal. Não vou falar agora, eu quero deixá-los curiosos, justamente para que vocês acompanhem o próximo capítulo. Então, em linhas gerais, hoje a gente fez uma breve, mas brevíssima pincelada sobre aquilo que é, na minha visão, um dos temas que eu mais gosto de trabalhar no processo civil brasileiro, que são a cadeia, a constelação de recursos. Aquele meio pelo qual você, não satisfeito com uma decisão, vai lá, recorre, ataca a decisão que você discorda. Então, tem um professor que falava,
deve falar ainda, ele é vivo, que não vê sentido uma parte elogiar uma decisão judicial ao mesmo tempo que ele ataca, que ele confronta, que ele combate ela por meio do recurso. Ora, se você está discordando da decisão, você não tem que elogiá-la, você tem que combater. E é para isso que o recurso serve, para reformar uma decisão ou um ponto de decisão o qual você não concorda. Obviamente, seguindo os prazos que são cabíveis e os pressupostos de admissibilidade que são aplicáveis ao caso. Então, por hoje é só, falando sobre recurso, a importância e prazo, alguns dos principais recursos do processo civil brasileiro e a sua importante finalidade, que é garantir a parte, o acesso, né, ao segundo grau de jurisdição. Por hoje é só, a gente fica por aqui, eu me chamo Bruno Guimarães e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.